Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel Eu sou o Guilherme Souza. e hoje a gente está aqui para fazer um episódio num tipo que faz um tempão que a gente não faz, né, Gui? Faz um É, tempo. a A gente está gente aqui para deu. falar especificamente sobre a filmografia de um diretor específico. Qual foi o último que a gente fez desse tipo? Faz, Talvez de Cannes do ano passado? talvez Cannes do ano passado, provavelmente. Então, ó, basicamente um ano que a gente não recomenda ou fala sobre um diretor aqui específico. E hoje a gente está aqui para falar não só sobre um diretor, mas a gente está aqui para falar sobre cinema nacional também. A gente está aqui para falar sobre o Kleber Mendonça Filho. E Coisa aí você me boa. pergunta, por que raios? E aí o Guilherme vai te explicar aí por que a gente vai falar sobre o Kleber Mendonça Filho. Que o Kleber Mendonça Filho tá vindo aí, né? Falando de Cannes, né? Ele tá vindo aí trazendo o filme com Wagner Moura. Como chama o filme? É o Agente Oculto? Eu acho que é alguma coisa assim. O Agente Secreto. Oculto é outra coisa. O Agente Secreto, filme do Kleber Mendonça Filho, vai estrear em Cannes, na mostra competitiva desse ano. A gente normalmente faz, nos 2 anos a gente fez, né, um aquecimento de Cannes, assim. Sim. Normalmente a gente faz um aquecimento, fala o que a gente tá animado pra ver, mas no fim o que a gente tá animado pra ver de Cannes é tudo. Então dessa vez a gente vai fazer uma angulação um pouco diferente. A gente vai falar sobre o Kleber Mendonça, porque filme brasileiro tá concorrendo, a gente, né, ganhou o Oscar recente, então acho que mais pessoas estão atentas nessa época de premiação. Que assim, cinema não é premiação, tá, gente? De arte, cinema não é isso, né? O filme que É, ganha é o filme que perde. não somente Mas, isso, né? exatamente. Mas as pessoas curtem, né? Muitas pessoas curtem. Eu sou uma pessoa que gosta de premiações também. Não acho que é uma coisa que representa, mas tá lá. E, além das premiações, Serve como uma lista, né? Eu acho que serve aí como um um filtro, guia, assim, às vezes. Tem algum filme é, que não passou pelo radar, pinta lá, você vai atrás, vê se gosta, vê o que estão falando. Vê se a exatamente. gente recomendou aqui e vai buscar saber. Eu sei que você, que está aí assistindo, ouvindo, você considera muito mais as listas que a gente faz do que o Oscar. Eu sei, porque a gente tem mais relevância. Com Mas às certeza. vezes a gente tenta dar luz, né, para essa galera que está começando, tipo Cannes, tipo o Oscar da Academia, tipo Kleber Mendonça. Então a gente, como a gente é É. muito influente, a gente tenta fazer com que as pessoas vejam mais coisas, entendeu? Então, Cannes tá chegando, é o principal festival de cinema da Europa. E dentre os filmes que estão na mostra competitiva, tem um filme do Kleber Mendonça Filho, que a gente já falou agora, O Agente Secreto. E esse é um filme que ele tá no radar internacional, E ele vem não só para estrear em Cannes, como para competir, né? vem pra mostra competitiva, sim. E ele já tava no radar, porque, tipo, eu não lembro quem foi que fez uma lista, qual dos veículos grandes americanos, filmes mais aguardados de 2025. Era uma lista grande, né? Mas dentre esses filmes tinha o Agente Secreto e tal. Eu acho que, aproveitando o hype do cinema brasileiro, né, com Ainda Estou Aqui, aproveitando que o Kleber Mendonça Filho já é uma figurinha carimbada desses festivais, e Wagner Moura estava em Guerra Civil e tudo mais, eu sinto que É. os olhos estão meio voltados, tipo, o que o Brasil vai fazer. E aí o Agente Secreto já desponta como, tipo, o filme brasileiro do ano, né? É. Isso não para crítica, não para o público, mas Internacionalmente. para fofoquinha internacional. Tipo, se esse É. filme for bem em Cannes, ele já tá basicamente posicionado para concorrer a mais coisas durante a temporada, né? Sim. Inclusive, já começa uma campanha e tudo mais pro Oscar Ah, lá sim. no fim do ano, né? E eu acho que ele Então, é um nome forte também para ir atrás dessa campanha, né? Porque a gente sabe que não, né, é, como você falou, não é só qualidade, não é só os melhores filmes, né? Depende nunca muito é. de lobby, campanha. Exatamente. Então, o Kleber Mendonça é esse nome forte, né? Junto com o Wagner Moura, que também é É, um ator que tem uma visibilidade, né, internacional já. eu acho que pro mundo internacional, o Kleber Mendonça talvez seja o diretor brasileiro que tenha mais nome na atualidade.
Eu sei que o Karim Ainu também faz bastante coisa que vai pra Cannes, né? Ele concorreu nos últimos 2 anos aí. Ele concorreu Uhum. 2 vezes, pelo menos, recentemente. Inclusive como Hotel Destino. Mas eu sinto que o Kleber Mendonça ainda tem essa parada de, tipo, ele ser um pouquinho mais reconhecido, né? Então, talvez seja um nome que estejam atentos. E aí aqui você vai ter a resposta definitiva. Se a gente gosta ou não gosta do Kleber Mendonça Filho. Não do Kleber Mendonça Filho, né? Da É filmografia isso, do dos Kleber filmes, Mendonça isso. Filho. O Kleber Mendonça eu gosto. Ele tem um perfil no Letterboxd, ele escreve as resenhas dele lá. Eu sempre paro pra ler. Ele não dá Sim, e nota, ele ele só dá escreve, coraçãozinho, né? e sempre um grande texto, né? Sempre Uhum. contando uma história. Ele sempre divaga um pouco, né? Com as reflexões que o filme traz, né? É porque ele era crítico de cinema, né? O Kleber Mendonça, ele antes mesmo é que assim, meio que sempre filmou, né? Sim, Mas a gente vê ele já isso num dos filmes dele, né? A gente vê que é uma... Mas ele já escreveu para revistas, ele já escreveu para Folha e tudo mais, então assim, a crítica tá no coração dele, né? Então, normalmente ele critica só positivamente, ele é tipo a gente, né? Ele copiou a gente nesse sentido, porque eu sei que ele escuta, ó, beijo Kleber, né? Eu sei que ele normalmente só escreve mais assim sobre os filmes que ele acha mais legais, deixa um coraçãozinho e tá Sim, justo também, né? Porque ele tá envolvido nisso, né? sim. Produção de filme. Então não tem que queimar ponte, tem que falar só do que gosta mesmo. E tem esse movimento da não nota, né? Do não Sim. comparar, não avaliar. Então ele faz parte disso aí também, né? Uhum. Dessa Cara, galera. e quem é o Kleber, né? A gente já falou que ele é crítico de cinema, que ele é realizador de cinema. E talvez você esteja, tá, mas, né? Whatever, quem é essa pessoa? O Kleber Mendonça Filho, ele é um diretor, roteirista de cinema, realizador, né? Um autor de cinema, que tem aí É. seus 56 anos. Ele nasceu no Recife e morou fora do país durante um tempo. Isso é uma coisa que ele até fala, né, no documentário dele, se eu não me engano, no documentário Sim. Retratos Fantasmas, eu acho que ele chega a comentar Aham, alguma coisa. sim. E ele fala muito nas críticas, né? Ah, isso me lembra de quando eu tava em Londres e tal. Você fala, Sim. olha, né? O Kleber Mendonça, ele é um diretor, especificamente, que dirigiu muitos curtas desde a década de 90, sempre filmou, sempre gostou de filmar, mas ali em 2013, especificamente, ele lança seu primeiro longa-metragem de ficção e o Brasil olhou e falou assim, opa, tem alguma coisa aí, né? Eu lembro que quando o Som ao Redor lançou, ele teve um sucesso de crítica, assim. Lógico que todo filme tem críticas negativas, mas aqui no Brasil ele fez um barulho muito positivo, é, lá em 2013. Depois de O Som ao Redor, ele lançou Aquários, que é um filme que aí sim fez bastante barulho. Sim. Era um filme cotado para entrar como a seleção brasileira pro Oscar. É. Na época, sofreu um boicote e tudo mais, e aí teve bastante barulho de bastidores, né? Com Ele sofre manif... boicote, o Aquarius? O Aquário, sim. O Ele não Aquário, é a sim. escolha do ano do Brasil? Não. Inclusive, foi o ano que eles mandaram aquele do Carinha Inu, que eu esqueci o nome agora. Esqueci o nome. Não, acho que esse é o Bacurau, não é? Que sofre? Não, não é. É especificamente. Peraí, vamos pesquisar, porque eu tenho quase certeza que é Aquários. Controvérsias, protestos em Cannes, isso mesmo. Um golpe está acontecendo no Brasil. Em, em protesto contra o processo do impeachment da Dilma Rousseff. Parari, parará. É isso mesmo. Eles fizeram bastante protesto. E internautas a favor do impeachment chegaram a organizar Então, boicote ao filme. Eu mas lembro não disso. é o do Carinha Inu. Do Carinha Inu é o que você tá falando é A Vida Invisível, que é o que É entra no isso. lugar do Bacurau, que é do Eu mesmo ano os confundi. dois. É. Ah. A gente parou pra pesquisar aqui, o que eu tô vendo, na verdade, é que foi isso mesmo. Mas não foi o filme do Carinha Inu. Foi um filme chamado Pequeno Segredo, que quem viu? Ninguém viu, né? O Hum. filme ali de 2016. E até mesmo a Ana Muylaer, que... Oh, eu botando meu microfone aqui. Que num Nossa, é ano um anterior... filme. Esse Pequeno Segredo é um filme em família, né? Porque o diretor é o David Schurman e, e o elenco, o roteiro, tudo é Heloísa Schurman.
Cara, vai entender, né? Mas de qualquer forma, esse foi o filme que foi escolhido na época. O Aquarius fez bastante barulho, especialmente por campanha em Cannes. Eles falavam muito sobre Uhum. o golpe, né? Que a Dilma estava sendo empichada e tudo mais. E, para além disso, 3 anos depois, eu lembro que Aquarius teve uma grande repercussão para bem e para mal, assim, né? Em relação ao público. Porque, obviamente, bastante gente não acreditava que era golpe e tudo mais. É. Enfim, né, gente? Quem viveu o Brasil de 2016 entendeu. É. É, e 3 anos depois, ele lança Bacurau, que aí, tipo, Bacurau pode-se dizer que ele é uma unanimidade? Ele é quase uma Eu unanimidade, acredito não é que sim, eu não? acho que Aquário já também, né? Ah, sim, mas é que Aquarius, ele é bem de... Assim, a bolha cinéfila assistiu a Aquarius, entendeu? Bacurau, eu sinto que mais pessoas assistiram Bacurau do que Aquarius, entendeu? Tá, mas você acha que Bacurau, a galera fora da bolha gosta mais do que gostaria de Aquário, se visse, Não por é essa a exemplo? questão. Ah, não sei, aí já é, né? Não sei dizer, Então, aí é especulação, mas eu acho que mais pessoas acabaram falando sobre Bacurau no geral. Bacurau tomou uma atração, que é mas eu acho curioso, que ele né? toma atração pelo diferente, né? Não, mas pode ser, Também. eu só tô Sim, dizendo sim. que ele tá Mas mais você acha tradição. que. Não, mas você acha que ele é um filme que teve mais público, assim, foi mais visto e tudo mais? Não sei dizer, porque épocas diferentes também, né? Bacurau, ele vem ali em 2019. Eu lembro que, mano, assim, de lembrança, tá? Pode ser que eu fosse mais velho, pode ser que eu tivesse mais acostumado a ver, mas, tipo, muita gente falava sobre Bacurau. Aquários, eu lembro que falava-se bastante, mas falava-se bastante sobre a polêmica do filme também. Bacurau era simplesmente as pessoas indo assistir. Você já viu Bacurau? Você já viu Sim. Bacurau? Você já viu Bacurau? Tipo, ele tinha uma parada das pessoas irem bastante ao Ah, cinema sim. e tudo Também mais. outro momento da internet também, né? Eu acho Uhum. que pode ser um pouco isso também, né? Né, pandemia, muito se Então, falava sobre tudo, todo mundo na internet o tempo por exemplo, todo. vendo aqui, puxando rapidamente na nossa querida Wikipedia, né? A receita de Bacurau, de Aquários, é mais ou menos 6,9 milhões de reais. A de Bacurau é 3,6 milhões de dólares. Então, eu acho que teve mais gente que acabou Tá. pagando para ir ver, entendeu? Eu tenho essa impressão que mais pessoas assistiram Bacurau. Não, Vamos ver, vamos fazer uma coisa aqui? Ó, Bacurau, sem você ter visto antes, hein? no Bacurau tem Letterboxd? 184 mil pessoas que assistiram no Letterboxd. E Aquarius tem 68 mil. Entendeu? Tipo, eu tenho certeza Tá. que Bacurau mais gente viu, mais gente acessou, mais gente falou sobre Uhum. Bacurau, Tá, entendeu? sim. Qual é melhor, qual é pior? É o que você vai descobrir agora, segundo o Cena 8, tá? Então, sabemos quem é o Kleber Mendonça, sabemos que ele é uma figurinha carimbada, sabemos que ele é um recifense, sabemos que ele faz filme desde muito novo, crítico e lançou Som ao Redor. Eu vou falar bem rapidinho, a gente vai falar sobre os 4 filmes, né, dele, a gente não falou, mas ele também lançou um documentário chamado Retratos Fantasmas, Eu acho que esse a recentemente, que... gente grava episódio. Acho que a gente tem. Será? Será? Eu tenho a impressão de que a gente falou em algum momento. É, É, mas ele também estreou em Cannes, né? E foi sim. recente. Então, Pode ser isso também, é. 2023. Provavelmente a gente acabou falando sobre isso. Só ao redor, todos os filmes que a gente vai falar aqui, a gente vai falar sem spoilers, tá? A gente vai dar meio que uma dica, dizer onde tá pra você poder assistir e aquecer pra saber o que esperar de O Agente Secreto também, tá? Só ao Gente redor, oculto. Ah, não, secreto. Agente Oculto Secreto, você me cara. enganou. Tá. Oculto foi você que me enganou, eu caí. Fica aí a reflexão. Cara, Som ao Redor é o primeiro dos filmes dele e dá pra, em relação aos outros filmes, tá? Dá pra sentir, tipo, o que ele tá querendo fazer, muito especificamente. Dá pra entender o tipo de recorte que o Kleber Mendonça Filho tá fazendo e também dá pra ver que ele tem menos recurso e tudo mais do que os filmes que vêm na sequência. Mas o Som ao Redor basicamente fala sobre uma milícia, né?
alguns caras que fazem a segurança particular de um bairro específico no Recife, um bairro de classe média. Esse bairro de classe média, ele fala basicamente que estão arrombando carros aqui na frente, entendeu? Não é que nada tá acontecendo, estão roubando uns carros aqui na frente e eles ficam super, ai meu Deus, é a pior coisa do mundo que tá acontecendo. E ao mesmo tempo surgem esses caras, Clodoaldo e tal, que chega lá e fala: a gente tá aqui distribuindo panfleto, que a gente quer fazer a segurança. Já falamos com todo mundo topou. Mas essa rua também tem, tipo, uma galera que é meio que um cara específico que era meio que dono de tudo. Então, tipo, ele é um manda-chuva ali. Eles têm uma Uhum. família que é meio dona do pedaço, entendeu? E Tá. aí eles vão pedir bênção e tal. Enfim, o filme gira em torno de uma rua, basicamente, entendeu? Gira em torno de uma rua e os dramas dessa galera de classe média no Recife. E eu acho muito curioso. Eu vou dizer que eu não sou o maior fã do filme, tá? Eu não sei se é porque é o último do Kleber que eu vi e é o primeiro que ele fez. Eu gosto, mas eu acho que eu prefiro os filmes que vêm depois. Mas nesse filme ele já fala um pouco, ele tem um comentário muito curioso que eu acho muito legal, que é o seguinte: ele fala muito sobre uma classe média completamente egoísta e estagnada, entendeu? Então, tipo, é uma classe média no Recife que tá ali e eles não têm nada. O filme é um daqueles filmes que é só um pedacinho de vida e Uhum. nada acontece. A vida dessas pessoas é muito entediante, tipo, para eles, entendeu? Eles têm dramas básicos, eles têm diálogos completamente sem sal. Quando você acha que a coisa vai esquentar, você vê que eles fogem de com qualquer tipo de conflito. A própria noção de segurança, assim, quando a gente olha para aquela rua, mesmo sem aqueles seguranças ou com aqueles segurança, você percebe que tipo, não tem muita coisa realmente acontecendo para eles estarem tão preocupados, entendeu? E ao mesmo tempo, você vê que as pessoas de classe menor, entendeu? Tipo, que não fazem parte da classe média, pessoas mais pobres Uhum. e tudo mais, elas têm outros dramas e elas têm outras coisas e elas são constantemente oprimidas pela classe média nas pequenas coisinhas da vida, entendeu? Nas pequenas, no jeito como eles são tratados. Obviamente, é um filme sobre classe média, então tem muito empregado, empregada. Ele não se passa em 2025, ele se passa tipo 2009, 10, então tem celular de flip, tem É, TV de tubo ainda, em algum lugar ou 2025 tinha nem outro. como, né? Mesmo porque o filme é de agora, né? É 2025 e agora, esse filme tem 12 anos. Mas, tipo, ele parece um pouquinho antes de 2013 Uhum. ainda, assim, sabe? Então, é bem curioso de ver como, tipo, o Kleber ele já tinha uma noção do que ele queria tratar, mas ao mesmo tempo, e é uma coisa que eu vou repetir isso, o Kleber Mendonça, ele parece a pessoa que ele escreve, o que é um conselho ótimo para todo roteirista, ele escreve o que ele conhece. Então, ele sempre vai falar sobre uma classe média, basicamente, exceto em Bacurau, que a gente vai falar mais pra frente. Mas é um roteiro que se repete em Som ao Redor, Aquários e Retratos Fantasmas. Ele fala tudo sobre uma perspectiva de uma pessoa que é classe média. Então, por mais que as histórias dessa galera sejam meio estagnadas, eu não vou dizer que é tedioso, porque o filme não é tedioso. O filme ele é intenso, mas ele tem uma lógica meio de Brasil, que mesmo que você esteja num lugar onde você sabe que tá tudo bem, você fica meio tenso. Você sabe o que eu tô querendo Sim, dizer? sim, é o Brasil. Você tá andando, tipo, sei lá, eu não vou Numa nem rua dar um exemplo. tranquila e você sabe É, que a qualquer momento. tô dando um exemplo aqui de São Paulo. Você tá andando por bairros que são mais tranquilos, porque não existe muito disso, mas, tipo, bairros onde tem um poder aquisitivo maior, e você mesmo assim, você tá numa Tá de tensão. alerta ali, é. Esse filme, ele mantém essa tensão, ele vai esticando essa corda durante todo o filme. Você sabe que tem alguma coisa para acontecer, na maior parte do tempo, essa coisa não acontece, e quando acontece, ela meio que vem meio do nada, mas ao mesmo tempo, ela faz todo sentido. Então, é um filme para quem gosta dessa experiência mais cotidiana, filme de cotidiano, filme onde as pessoas estão vivendo a vida delas
com esse adendo que elas estão vivendo uma vidinha sem sal da classe média, é bem curioso. Então, é legal de ver, ao mesmo tempo que, pra mim, é o filme menos legal de ver do Kleber Mendonça. Não é necessariamente o pior ou o melhor, mas é o filme que menos ressoou comigo, assim, Então, entendeu? São dramas também muito ver o básicos e muito simples, desde o tipo, o cachorro da minha vizinha faz muito barulho e eu preciso que esse cachorro... Ou White dramas do People tipo... Problems, né? Sabe? Tipo, Ai, a minha minha passagem namoradinha... de voo atrasou. Cara, o pior é que nem vai na passagem, porque eles estão muito estagnados. Me lembrou, guardadas todas as devidas proporções, eu sei que parece até um tipo de heresia que eu vou falar agora, mas me lembrou um filme do Buñuel, chamado Discreto Charme da Burguesia. Lógico que a classe média e a burguesia são coisas diferentes, lógico que o contexto do Buñuel e o contexto do Kleber Mendonça são diferentes, o tipo de filme, mas me lembra essa coisa que tem em O Discreto Charme da Burguesia, que é uma coisa em que a história não avança, mas porque esses personagens não avançam, eles estão parados no tempo, agarrados a um poder que em algum momento eles tiveram, e eles se acham o fim da picada, entendeu? Tipo, eles se acham no topo do mundo, sendo que eles não estão no topo do mundo, ou já não estão no topo do mundo, mas eles evitam que os dramas avancem, que a história avance, que tudo vá para frente. Então, eles vão se fechando cada vez mais dentro da própria bolha. Isso é muito curioso. Em O Discreto Charme da Burguesia, isso é representado num cenário completamente surrealista. Então, sempre que os personagens se reúnem para comer, acontece alguma coisa, eles nunca comem. É muito doido. O Discreto Charme da Burguesia é uma delícia. E o filme do Kleber Mendonça, guardadas as devidas proporções, ele faz isso também. Mas, tipo, parece que os dramas dos personagens vão e voltam. Eles sempre retornam pro mesmo ponto, entendeu? Então, é uma classe que ela não consegue fazer o que ela quer fazer. Mas se você for pensar bem nas aspirações de cada um desses personagens, a aspiração deles é que nada aconteça. É que um prédio não seja subido, é que um cachorro não atrapalhe a sua vida, é que a namoradinha não vai embora, entendeu? Tipo, é só bobo mesmo, porque essa é uma classe que não tem que lutar por nada. Então, é bem curioso. Eu recomendo pra você assistir um primeiro filme, se você é fã do Kleber Mendonça e não viu o Som ao Redor ainda, acho que é bem válido de assistir, apesar de não ser o meu favorito, já deixando bem claro, e dizendo que o filme tem 2 horas e 10, assim, ele não é o filme mais ágil de ser assistido. Ele é um filme que ele toma o seu tempo, assim, pra fazer ou não fazer as coisas, tá? Então, Som ao Redor é o primeiro filme do Kleber Mendonça. E aí a gente passa 3 anos depois para Aquários, em 2016. E você que viu o filme mais recentemente, Gui, diz pra mim aí o que você acha de Aquários. Pô, eu gosto de Aquários, eu acho que... Eu sempre tenho esse problema com julgamentos, que o filme que eu vi por último, ele sempre tá mais fresco na minha mente, né? E se é um bom filme, eu gosto mais, sabe? Tipo, a minha Então cabeça você vai puxa dizer, a gostar mais. Aquários é o melhor filme do Kleber Mendonça, é isso que você vai dizer agora. Eu acho que é isso que eu vou dizer, tipo, eu não vi, né, eu não vi o Som ao Redor, então eu tenho que ficar com aquela dica de que se você é um fã do Kleber Mendonça, eu acho que precisa ver. Pô, eu gosto bastante dele, é um filme que tá na minha lista aí, eu preciso ver, e vou ver até Cannes, aí vou completar essa, tá fácil aí de dar esse check na lista aí. Uhum. Pô, e eu gosto do que ele faz em Aquários aqui, viu? Né, novamente, o que você falou, ele vai pegar e vai falar sobre a classe média, que é o que ele sabe fazer, e eu acho que ele faz bem, né? Ele como um classe média, e eu sinto que ele tem um pouco essa mesma tensão, né? O que você fala do Som ao Redor, de você ficar o tempo todo, nada, assim, várias coisas acontecem, mas nada, né? Eu acho que as coisas importantes vão acontecer mais pro final do filme. Nada Sabe, super tipo, substancial. Ou, tipo, isso. é porque a gente também tá acostumado com a lógica de um cinema estadunidense,
em que existem acontecimentos abruptos, né? Que vão Sim, movimentando o personagem pra frente. Aqui os personagens vão se movimentando de uma maneira um pouco mais sutil, né? Em isso. relação ao objetivo deles. Esse aqui, puxa a sinopse aí, diga. Cara, a sinopse de Aquários, ele acompanha a Clara em um filme que é dividido em 3 capítulos. A Clara, ela Ele tem. mora no edifício Aquários desde, tipo, há 30 anos. E em 2016, depois dela já ter vivido toda a sua vida lá, basicamente, né? É, Ela descobre não, né? Ela tá vendo essa movimentação de que todos os seus vizinhos de prédio mesmo, do edifício, estão vendendo as suas casas para uma construtora, a construtora Bonfim, que chega e faz propostas para ela e dizendo tipo assim, se você quiser, fique em paz, né? Tipo, eles estão dando tempo assim, todo, a gente vai comprar da senhora, mas no seu tempo, vai no seu tempo. ela tá tal qual o velhinho do Up, né? Só que aqui é Isso, um exatamente. apartamento, né? E assim, Então, ela tá 0% disposta a vender o apartamento. Tipo, ela não quer abrir mão do que ela viveu ali, entendeu? E é. tipo, foi tudo ali que ela viveu. E o filme E trata da de importância mostrar. que ela tem também com aquele apartamento, né? Porque era da tia dela, né? Então Uhum, é um negócio que não tem valor, né? Tipo, então, isso. pô, eu vou vender, não importa por quanto você quer comprar, sabe? Tipo, sabe, você vai vender um negócio que você não consegue comprar outro igual, você não consegue ter outro igual, fazer a É como, réplica, então, tipo, não é tem como se ela preço, né? vendesse a própria vida mesmo, né? Tipo, é como É, se ela estivesse vendendo tudo o que ela viveu, né? sim, É, é uma baita interpretação, inclusive, né, da Sônia Braga. Eu lembro sim. que foi muito reverenciado na época, com razão, assim, é uma baita É, interpretação dela, ela é boa demais, né? Eu acho que ela total. é. E, tipo, é um filme em relação ao som ao redor, né? E aí a gente vai sempre comparar os filmes, mas meio que Mas comparar é filme é isso, coisa né? de gente boba, né? Mas assim, no Não, fim mas das também contas, é fruto da mesma coisa, né? Tipo, é o Kleber é. Mendonça com Pernambuco, Recife de novo, né? É coisa autoral dele de novo, né? Então, Só que aqui eu não só sinto a que a. direção, né? Ele sempre, Total, sempre no roteiro, né? Sempre roteiro e coisas. direção. E tem uma. Mas aqui tem um outro aspecto que é um pouco menos uma luta de classes, mas é uma preservação de memória, que eu sinto que é uma outra temática. E aí, essa temática, para mim, muito forte nesse e nos próximos 2 filmes do Kleber Mendonça, que é uma lógica. Esse filme, para mim, junto com Bacurau e Retratos Fantasmas, eles meio que formam uma trilogia de memória, assim. É uma memória especificamente em Aquários de vida mesmo, porque o que você vive importa para você, entendeu? E quando Sim. as outras pessoas ao seu redor ou não têm essa memória ou não estão mais aqui, e aí? De que vale? Bom, tem que valer para você. A gente tem que lutar pela gente também, entendeu? E a lógica de que lugar também é memória, entendeu? Então eu Sim. gosto dessa coisa porque não, o vilão desse filme deixa de ser uma luta de classes, não é, tá? Esse filme não tem, diferente de Bacurau, diferente um pouco de O Som ao Redor, aqui tem zero essa lógica, ela é muito mais sobre eu sou rica, né? Porque ela é classe média também. Uhum. Mas tem alguém com mais dinheiro querendo apagar isso daqui pra mim, entendeu? É. Querendo Eu que eu acho vá que. embora, largue tudo e aí, entendeu? O que Eu que, acho que, que que eu ganho com isso? não é sobre luta de classe, mas eu acho que falar que não tem também não, sabe? Tipo, eu acho que Hum. tem sim. Eu acho que é importante porque é um pouco esse mercado imobiliário, assim, sabe? De tipo, Ah, sim. pô, a gente precisa destruir tudo isso aqui para construir um negócio maior, melhor. Então, Uhum. tipo, E eu pra vou quem, né? comprar tudo isso aqui que você tem para poder fazer, tipo, mais dinheiro porque eu posso, sabe? Tipo, então. Uhum. E é Definitivamente. isso, né? E, tipo, aqui no apartamento ela meio que não tem muita escolha, né? Tipo, ela tem a escolha, né? Diferente se fosse, por exemplo, casas, né? Tipo, Uhum. onde
Você tem o controle da sua, mas pode construir, tipo, um prédio de um lado e um prédio do outro e aquilo E começar a problema ficar seu. insuportável pra você, né? Tipo, é um Agora aqui eles negócio... não podem só expulsar ela, eles têm que chegar num acordo, né? Eles É. precisam desse acordo. E tem toda aquela discussão do egoísmo, né? De tipo, porque todas as Uhum. outras pessoas dependem dela vender para ser concretizado o contrato, né? Sim. E, mais uma vez, é uma classe média abraçada em si mesma, entendeu? Só que aqui a gente entende melhor essa personagem, né? Porque, obviamente, está explorando, mostrando a vida dela, as lutas que ela teve, o que ela não teve, o que ela viveu, o que ela não viveu. Mas, ao mesmo tempo, é a classe média brigando pela sua própria memória e pelo seu próprio estilo de vida e pelo sua terra, entendeu? Que no caso dela é um apartamento. Grande, Sim. inclusive, o apartamento, diga-se de É, passagem. Não é o maior dos apartamentos, mas é um apartamento grande, de frente pro mar, né? sim. Deve valer bastante dinheiro. É um Você lembra bom quanto eles falam apartamento. de vender? Eles falam valores? Eu acho que não tem, assim. Eu Não acho chega a falar que... explicitamente, né? Não, eu acho que em algum... então eu acho que tem. Tem uma conversa com a filha, assim, eu acho que deve ser coisa de 2, 3 milhões, assim. É porque a Que filha eles dela estão quer querendo. que ela venda, né? Isso. E aí tem um momento que a filha dela fala: estão querendo 3 milhões nesse apartamento, né? E aí é até uma cena muito boa, assim, que ela briga com a filha e tal. E aí, sem spoilers, né? Mas a filha dá uma desvalorizada, né? Porque, tipo, pô, estão querendo pagar, tipo, muito mais do que o que isso aqui vale. E aí ela fala, mas quem define o preço, sabe? Tipo, porque é um pouco É. isso, né? O mercado imobiliário é isso, tipo, pô, se o do vizinho tá vendendo por 2, o seu tem que valer 2 também, sabe? Tipo, e Uhum. não é assim. Quem quer O que isso definir significa, valor no né? meu negócio, sabe? Tipo, Mas é legal. É um filme maneiro. Eu gostei mais de Aquários quando eu assisti do que de Som ao Redor, por exemplo. Eu acho que Aquários é um filme que tem. Não vou colocar um valor porque mais coisas acontecem. Mas eu acho que o estudo de personagem que a gente tem em Aquários é bem divertido de ver na tela. Você entende todas essas nuances que a gente tá falando, tipo. Tudo bem que é uma coisa boba, entre aspas, tudo bem que é uma guerra que ela não tem como vencer, sendo bem honesto, e tudo bem, mas ela vai fazer tudo que ela pode porque a gente tá junto com ela. E no fim a gente dá a mão e fala assim: tá, sua rica véia que quer manter a merda do apartamento, vamos lá que eu tô contigo, entendeu? é. Mesmo que a A gente gente não. compra, é isso, né? Essa é a perspectiva, né? Porque a gente compra Uhum, a ideia dela, isso. independente se ela tá atrapalhando os outros, sei lá, 10 moradores que tem, a A gente tá gente com ela, né? A Que gente cai é a história a gente dela cai que no papinho dela, a gente cai no papinho é a dela história dela e que a gente tá acompanhando, então a gente tá com ela, que se dane os outros 10 que eu nem sei o nome. o filme faz um bom trabalho da gente empatizar com essa personagem. E não tô dizendo que classe média, pessoas não merecem empatia, tá? Não de Mas quem tá certo e quem não tá também, né? Eu acho que a gente não é essa a entende. questão. Mas a gente vê que essa personagem ela tem nuances de coisas legais, coisas não tão legais na vida dela, e ao mesmo tempo a gente consegue entender a falta de sentido dessa situação em que ela está envolvida. E a gente olha e fala assim, pô, legal que ela esteja tentando preservar sua própria memória, porque no fim ela tá lutando pela própria vida. E é só isso que ela sempre fez também, Uhum. entendeu? Ela lutou pela vida dela em vários momentos, do jeito que ela acha melhor. E às vezes a gente tem que não lutar pela própria vida, a gente tem que só que viver, né? E é isso que ela tá tentando fazer nesse. Nem é o Zo- fim da vida dela, né? Ela tem o Não, quê? ela tem 65 anos, mas É, é meio que o descanso ali, né? É aquele negócio, né? A gente trabalha a vida toda para poder pois é. viver, né? Tipo, ainda mais essa galera, né? Eu acho que hoje essa lógica muda um pouco, mas essa galera de mais idade, né? Tipo, trabalho a vida Uhum. toda e vou viver quando eu me aposentar, quando eu estiver Pois é. tranquilo, com os filhos grandes e tudo mais. Então ela tá nesse momento do relaxar, né? Curtir os É. netos. Tá no Então ela momento em que ela tá. não deveria mais ter que lutar por nada. Ela tinha só E ela que receber e já tudo lutou, mais. né? Porque teve Sim, câncer, né? Então, sim, sim. acho que isso não é nenhum spoiler, assim, mas
Você acha que é? É um Eu bom corto. filme. Eu acho que é um pouco de spoiler, mas Ah, tudo eu bem. acho que 2 minutos de filme já aparece, assim, ela meio que... É rapidinho. A gente vê que ela já passou por muita coisa, né? Inclusive esse câncer e tudo mais. E, cara, é um bom filme. Eu acho que ele pinta boas imagens e tudo mais. Eu acho que é o filme mais redondo, assim. Falando aqui bem claramente, o Guilherme tá com a impressão Sim. que ele acabou de ver, mas eu acho que dos filmes dele é o que eu É, mais gosto também. então eu tô certo. Então a gente O tá Guilherme tá alinhado. certo, A gente né? tá alinhado nisso. Não, é porque, né, Bacurau eu vi só na época do lançamento mesmo, né? Tipo, 5, 6 anos atrás aí, então... Aí a gente vem com a briga, então. A gente vem falar sobre Bacurau. Bacurau é um filme que, novamente, fez bastante barulho, bastante gente viu. Foi um momento, assim, de você já viu Bacurau? Você já viu Bacurau? Você já viu Bacurau? É, Eu sinto que ele é um dos grandes acontecimentos do cinema brasileiro nos últimos anos. Ah, Antes de Ainda Estou Aqui, eu acho que ele é o filme que fez mais barulho dos últimos, sei lá, 10 anos do cinema brasileiro, talvez. Filme. Ou teve algum filme que fez muito mais barulho assim? Porque na minha cabeça, Bacurau foi muito não, eu acho grande. que foi muito Que grande Horas mesmo. Ela Volta, talvez? Que Horas Ela Volta é um filme que fez bastante barulho também. Tá nessa aí nos 10 Ó, anos, né? Eu acho que Horas Ela Volta também é disso aí, né? 16, 17. é a mesma época, basicamente. É. Acho que alguns anos. Que Horas Ela Volta é da mesma época de Aquários, mais ou Então, menos. isso é. É isso que eu falei. Do Aquarius eu tô pensando um ano antes, um ano depois. É Tem 17, a lógica. 16, 17, 18. E aí, Gê, isso é para as pessoas que falam: mas o cinema brasileiro não lança nada. Cara, todo ano tem algum filme. Nem que se você for ver um filme brasileiro por ano, entendeu? Você vai achar alguma coisa legal. Se você quiser ver 10 filmes brasileiros por ano, você vai achar 10 filmes brasileiros. Acho que Sim. essa loucura de que a gente não lança filme é um problema muito grande E de. Primeiro, a tem, gente produz menos filmes, né? sim, em escala Mas Estados Unidos, com certeza, né? é industrial, né? A gente não tem uma indústria do cinema. Mas também tem um problema de acesso, né? A maioria dos filmes não chegam no cinema, não chegam em todas as cidades, não chegam em todos os lugares. Você tem que procurar mostras. Você tem que ser uma pessoa mais Acaba, inteirada para poder assistir, né? acaba tendo que disputar, né, com grandes coisas, né? Então a gente sabe que todo mês, toda semana tá tendo um blockbuster aí, então Então, mas nessa disputa de sala por todo o Brasil também é muito complicado, né? A eu gente acho que aqui a em São disputa de Paulo salas tem um pouco esse é acesso, mas eu acho que, totalmente. né, eu agora tô morando no interior, de certa forma, de São Paulo, né, na metrópole aqui, Tá. então tô na grande São Paulo, e aí é que o cinema daqui é exatamente isso, sabe? Tipo, é filme pra criança e os blockbusters, e filme religioso, né? Então, não tem nada assim, sabe? Tipo, então, Uhum. eu fico imaginando o resto do Brasil mesmo, num todo, assim, tipo, o quão difícil deve ser algumas coisas, assim, você não ter muita escolha do que ver, É. tem que ter... O bom é E, que e agora a também gente tem é os streamings, né? Então, E também a dificuldade de publicidade desses filmes, né? Porque já sim, parte de um certo preconceito, né? Não tô nem dizendo, tipo, as pessoas não necessariamente gostam de ir ao cinema, né? Acho que cada vez menos as pessoas vão ao cinema e tudo bem, faz parte, o consumo é de cada um, né? eu acho que E isso a gente tem uma a gente não lógica, teve a retomada depois da pandemia, né? Eu acho que isso foi mas uma antes da grande onda. pandemia, também antes da pandemia já não estava necessariamente no melhor dos momentos. A gente Ah, sim, é. tinha filmes fazendo bilhão, mas não é necessariamente, tipo, as pessoas gostam muito de ir ao cinema. As pessoas gostavam muito de ver filmes da Marvel. Eu acho que essa era a parada, entendeu? Lógico que a gente tinha um Aquarius, um Bacurau, e depois que a gente tomou a pandemia na cara, foi difícil voltar a um patamar assim. É, Felizmente ainda estou aqui, né? é. Lançou e muita gente foi assistir. Eu gostaria que mais pessoas fossem ver mais filmes brasileiros, porque a gente precisava afastar essa lógica de que filme brasileiro não presta, de que filme brasileiro é tudo ruim. E não estou dizendo que todos os filmes brasileiros prestam, mas talvez você que acha isso, você talvez esteja vendo os filmes brasileiros errados também, entendeu? É. Tipo, ou você esteja com uma concepção muito única do que é cinema ou do que é bom.
Pode acontecer também. Tem aquele negócio de que filme brasileiro é sobre favela e pra sociólogo ver, né? Então, nem sempre, né? Não, Também, não, nem não é. sempre. Mas E, tem gente que tem essa impressão aí. aham. Eu concordo às vezes que a gente fica meio monotemático durante tempos, de acordo com, como é que se diz? Com a temática meio vigente, entendeu? As Às vezes a ondas, gente tá, então a gente já teve movimentos em que eles eram baseados numa estética da fome, né? E tudo sim. mais. Enfim, a gente tem temáticas, mas eu acho que ao mesmo tempo a gente é bem plural hoje em dia, então dá pra todo mundo. Pô, a gente viu esse ano e a gente já falou um faroeste brasileiro, tá ligado? É. Tipo, maneiraço. Então, Oeste outra vez, pra quem não ouviu, tem o episódio, assista ao filme e tudo mais. Isso, tem um pedaço com isso, sem spoiler lá, dá pra. Você que não viu o filme ainda e estiver interessado em ver mais filme brasileiro, acho que é um bom ponto pra começar pra você ir no cinema ver. Eu nem sei se tá em cartaz mais, mas pra você ficar atento. De qualquer forma, a gente chega em Bacurau, que foi o momento, ali em 2019, pré-pandemia. Inclusive, a trivia é que esse foi o último filme que eu já devo ter dito isso antes. O último filme que eu vi no cinema antes da pandemia E você me clausurar tava em casa. em Recife, não? Não, eu tava Bahia. no Ceará. Eu assisti em Ceará. Fortaleza esse filme. Eu assisti Tá. no Cine São Luís, se eu não tô enganado. Cinema lindíssimo. Não sei nem como tá hoje, né? Porque é difícil sobreviver, né? Cinema de rua. Mas de qualquer forma, Bacurau é um filme maneiro. Ele é um filme que se passa, abre aspas, num futuro próximo, que, né, independe de quando você estiver assistindo, eu imagino. Numa pequena cidade brasileira no oeste de Pernambuco. Uma cidade chamada Bacurau. E os habitantes dessa cidade, que é bem viva, né, bem habitada assim, a gente acaba conhecendo todas as pessoas ali. Não, sei. Eles passam a perceber que uma coisa ou outra tá acontecendo, meio esquisita, uns drones. Eles procuram, eles mesmos no mapa online não tem Bacurau. Então eles começam a perceber que tem uma parada estranha acontecendo. E aí a gente rapidamente, né, descobre o que é essa parada estranha. Mas eu não vou dar nenhum tipo de spoiler. Eu eu sei que é um acho filme que. que muita gente viu, mas eu acho que a gente para por aqui pra dizer do que se trata o filme. Você gosta, Gui, de Bacurau? Eu gosto dessa loucura, essa distopia, digamos assim, de certa forma. Cara, ele é quase uma ficção científica, né? Eu sei que as pessoas classificam como uma ficção científica, mas eu não acho que tem nada muito científico, não. Não Eu acho tem, que... mas é aquele negócio só de você ter alguma coisa que não existe, já é um pouco isso. Se não é uma fantasia, é uma ficção científica, não? O que ele tem que não existe? Não. Bacurau, por exemplo. Não. Cidades fictícias não caracterizam absolutamente nada como fantasia ou ficção científica. Eu acho que ele tem uma parada que, uma assim, ele tem um clima de... assim, né? Ele pode ser uma distopia. Acho que pode ser, sim. Pode ser... Eu acho que fantasia encaixa mais do que ficção científica. Eles falam... Ele tem uma vibe, pra mim, tá? Bem faroeste Sim. com fantasia, assim, entendeu? Porque ele se passa num sertão e ele tem uma coisa meio de armas mesmo, né? De arma, Sim. de duelo, ele tem uma coisa meio assim. Então, pra mim, ele tem mais uma vibe de faroeste, mesmo que não seja igual a um filme de faroeste, entendeu? Não, mas ele tem um pouco desses western, assim. E tem a lógica, né, tem um personagem que se chama o Forasteiro, né, a Forasteira. Então tem uma lógica meio de um estranho que chega numa terra e que é uma terra, entre aspas, gigante, selvagem, né, assim que esses personagens encaram aquele lugar, pelo menos. Então, eu gosto do filme, tá? Eu acho que na época que ele foi lançado, ele teve uma repercussão como se ele estivesse salvando o cinema brasileiro. Mais ou menos igual a gente está aqui, com uma repercussão um pouco menor, Sim. mas olha o filme brasileiro, que todo mundo tem que ver, esse filme é incrível. É que eu acho que a coisa do repercussão mundo. foi porque ele não conseguiu sair do Brasil, assim, né? Não, cara, ele teve uma repercussão super positiva. Não, mas mesmo. você disse que um pouco menor do que eu ainda estou aqui. Será que é porque ele não saiu e não foi? Tipo, eu acho que se eu ainda estou aqui não conseguisse representar o Brasil, não entrasse
na lista, eu acho que talvez parasse por ali, sabe? Será? Tudo que tava acontecendo parasse. Como o Talvez, Bacurau não sei parou. dizer. Não Sabe, sei tipo, dizer. Mas eu entendo o que você tá querendo dizer, é. faz algum sentido. De, tipo, dele ter atingido o pico, né, o limite dele, Aí assim, não e foi ainda estou pra aqui, onde tinha que extrapola esse ir. limite porque ele teve uma repercussão internacional e tudo É, mais, aí né? Faz todo começou, teve sentido. uma onda a mais, né? Tipo, ainda estou aqui, teve uma boa Então, onda, e aí quando tem a temporada de Oscar, ele vem com uma segunda onda e e novamente, tem uma questão de grana também, né? De sim, publicidade, de fazer o filme ficar renovando a sua onda, e não só o boca a boca, né? Porque o Bacurau dependeu muito de você assistiu? Vamos ver de novo, vá assistir. A gente estou aqui não precisou tanto só disso, porque muito dinheiro investido para fazer com que esse filme fosse é, bastante assistido. Isso não é nenhum demérito, né? Você pode ver uma propaganda, achar legal, assistir o filme e achar uma merda. Não é o que aconteceu. Mas Bacurau não teve isso. Ele tem mais é. uma lógica de um filme um pouco mais independente mesmo. E aí teve Ah, o boicote, né? Aí sim, o boicote do governo, né? uhum, uhum. Na hora de escolher. Quem que escolhe isso? É o ministro da Cultura? Não é o ministro, tem uma comissão, né, que escolhe, mas muda, tipo, acaba mudando. Aqui no Brasil mudou recentemente. E Que são a indicados pelo gente. governo. É Pelo, um órgão público. é, Ou é a Abracine, eu não lembro quem é que manda. então. Honestamente, nesse momento, eu não sei quem é que manda. É que Mas a aí gente tem um na comitê, um época. órgão que escolhe especificamente qual é o filme que Hum. representa o Brasil numa corrida para o Oscar de melhor filme internacional. É, e eles não escolhem, né? Aí vai dos ideais deles, né? Mas eles escolhem o que talvez represente melhor, né? O que eles acham que vai ter mais chance, né? É um lobby dentro. Já começa ali, né? Um pouco, né? Sim, tem sim. É a Academia Brasileira de Cinema, tá? Que faz a escolha. É uma comissão de seleção da Academia Brasileira de Cinema e Artes Visuais. Sim, tem sempre a lógica do. Você tem que fazer escolhas, né? A gente quer o filme que mais representa o Brasil, a gente quer o filme que tenha mais chances de vencer, e por aí vai, né? E tipo. E aí, por exemplo, o que mais representa o Brasil? Se você tiver num governo, é uma coisa, se tiver em outro governo, é outra, né? É, Muito, muito claramente, dizendo muito abertamente, né? Vale dizer que o Oscar em si meio que tanto faz, né? Então, é, eu gosto de Bacurau, eu gosto da lógica, eu acho que é um trabalho diferente do Kleber Mendonça, mas novamente, ele também fala sobre memória e ele fala sobre memória coletiva, espiritual mesmo, sobre uma cidade, entendeu? Ele não fala sobre a memória, por exemplo, da personagem da Sônia Braga dentro de um prédio que uhum, quer ser destruído. Ele fala muito sobre uma memória coletiva brasileira e sobre o respeito à memória, mas não sobre o respeito à memória só do tipo deixa a gente em paz, mas se você decidir ignorar, o que pode acontecer, entendeu? é, Com esse apagamento. Eu acho muito legal sobre. E novamente, né? Enquanto em Aquarius é uma pessoa que luta, Bacurau é uma cidade que luta para é. se manter reconhecida, se manter literalmente no mapa, né? É um Então, negócio muito mais coletivo, assim, né? É uma pequena cidade coletivo. que a gente acaba conhecendo praticamente todos os moradores ali, né? Uhum, uhum. E, e a gente vai identificando. Eu acho que ele faz um bom trabalho ali de você identificar, de certa forma, algumas pessoas, de ter essa. Né? A gente tem alguns personagens principais, mas é um grupo, né? Num todo, assim. Eu acho Uhum. que não tem o protagonista, assim, sabe? Tipo, a gente Não, tem é, algumas pessoas, assim, que são importantes, né? total. Você curte o filme? Eu gosto muito de pra onde vai, assim, sabe? Tipo, Uhum. a escalada que ele dá, assim, eu acho que é um frenético bom, assim, eu gosto Eu da acho. piradinha, assim, né? É o filme, pelo menos Então, do que eu eu vi, é o gosto. mais diferente dele, assim, é o... Eu ouso dizer, que não é uma ousadia na verdade, que ele deixa de fazer coisas que ele faz no Som ao Redor e Aquários, que são mais sutis, e ele vai direto ao ponto, assim. Eu acho que Bacurau ele é um filme menos
para você imaginar. Ele te mostra tudo o que ele quer te mostrar e eu acho que é uma coisa mais frontal mesmo. Eu acho isso divertido. Eu acho que é uma experimentação para o Kleber Mendonça Filho, tá? Não para o cinema, não, tipo, ele não muda o jeito como as coisas são, mas ele muda o jeito como o Kleber Mendonça vai fazer o seu filme. Então, essa lógica dele de apelar para um coletivo, não serem pessoas de classe média e tudo Uhum. mais, ele sair, né? Ele sair de um centro e ir para uma cidade afastada. Todas essas coisas são bem diferentes para ele. E eu acho que ele acerta, assim, no que ele se propõe aqui. Ele acerta e ele vai fazer uma maluquice. Deixa de ser um filme ultra realista, né? Igual a gente tá acostumado hoje em dia. E ele Uhum. faz um filme mais pirado, mistura gêneros. Então, é divertido. Eu acho que Bacurau é um exemplo de filme que pode ser mais seguido, assim, não nas suas temáticas. Acho que Uhum. temática depende sempre de cada realizador, mas a lógica de que, tipo, a gente não precisa necessariamente seguir um estilo de narrativa americanizado ou ultra-realista ou, né, só Sim. calcado em realidade, em tristeza e em exploração também, que é uma coisa que a gente faz muito. Bacurau mostra que são pessoas que estão vivendo uma vida simples, mas que eles não se incomodam com isso também. Eles têm dificuldades, né, com água e tal, Sim. eles lutam por isso e tudo mais, e vida que segue. E personagens que estão em condições diferentes, com mentes diferentes, você percebe uma diferença entre os personagens mais velhos e os mais... Aham. as crianças mesmo, e a galera que tá no meio disso tudo. Então, tipo, é gostoso. Ele tem muitas texturas, assim. Sim. Eu acho que Aquarius talvez seja um filme mais redondo. Eu Redondinho, gosto né? da poética, assim, mas eu acho que a Bacurau ele é um filme mais... Mais Vamos ousado, lá, né? vamos pirar, vamos mais ousado, isso com certeza. Então, É. eu gosto. Eu acho assim, eu vi no cinema, e se tiver uma reexibição de Bacurau, fica aí a reflexão para os cinemas nacionais, É. vale a pena assistir no cinema também. Acho que ele é um filme divertido, assim, de ser assistido. Sim. Eu gosto bastante, eu acho que, pô, falando assim, dá até vontade de reassistir, assim, eu acho que Dá, ele... né? E ele Eu acho tem que é um toda filme essa que... revolução, assim, né? Ele tem Total. esse negócio coletivo, assim. Aqui a ameaça não tá tão invisível, né? Como talvez Uhum. nos outros Não, dois filmes. Aqui quase ela... nada. Não tá escondida, né? Aqui ela escancara e a violência também, ele não precisa esconder, ela não fica contida, né? Uhum. Como em Aquários, a dona do apartamento, né? A Clara tá com toda a violência dela contida ali para se manter civilizada aqui. Ele é Aqueles. mais catártico, né? É, Ele vai pra frente, ele grita, né? é. Aos quatro Da ventos. O que mesma ele vai forma pensar? que a ameaça aqui também tá muito mais escancarada também. E aí, se você pensa assim, pô, ele saiu dessa classe média, ele vai fazer uma outra coisa, aí a gente tem Retratos Fantasmas, filme de 2023, que ele volta completamente para um mundinho classe média BR. Retratos Fantasmas fala basicamente sobre a transformação da cidade. É um documentário, tá? Eu sei que nem todo mundo gosta de documentário, mas é um documentário que tá fácil de ser assistido. É um documentário que concorreu em Cannes também. Sim. Estreou em Cannes em 2023 e fala sobre como os Eu acho que espaços... falando de Cannes e Bacurau, o Bacurau ganha, né, o prêmio do júri, né? Prêmio do júri, é verdade. É verdade. Todos os Bacurau foi outros, premiado em Cannes. Aquários né? Todos os outros não, né? Só ao redor é o primeiro dele, acaba não competindo, não estreia nada, né? Não, Tá estreando no cinema, né? vale dizer que Aquarius e Bacurau, ambos venceram, acho que o prêmio de melhor filme do cinema brasileiro, o Grande Otelo, se eu não estou enganado. Ó, Hum. Bacurau venceu como melhor filme e eu acho que Aquarius pelo menos concorreu, Pô, tenho quase certeza. você puxou o Grande Otelo, vamos fazer esse corte aqui. Você chegou a ver que eles, Venceu como melhor longa-metragem de ficção também. eles transformaram o,
o nosso Ainda Estou Aqui em O Concurso e ele não vai concorrer no Grande Otelo, vai só Não, ser eles homenageado. tiraram isso. Eles tiraram isso. Voltar atrás? Eles voltaram atrás, se eu não tô Ah, enganado. A não ser que tenha voltado atrás. Mas a galera de Ainda Estou Aqui pediu pra não, né? Pô, pelo amor de Deus, não existe isso. E eu acho porque que tem aí. que, não tem que ser hors concurso mesmo, não. Eu acho que tem que concorrer. Porque era tipo Porque isso, assim, né? O que eles estavam assumindo era: não vamos pôr na competição, senão vai ganhar tudo, a gente deixa de distribuir prêmio e não vai ficar é legal. isso. Mas, É pô, isso que significa hors concurso. Né? não, então, mas eles não tinham declaradamente colocado, né? Tinha, acho que Como, tinha sim. Acho que tinha sim. tipo, Eles eles iam usaram esse colocar termo. uma categoria hors concurso, isso mesmo. Tipo assim, porque o que eu tinha visto é que eles iam homenagear e não ia competir, né? Não, ele ia ganhar esse prêmio. Prêmio Horse Concurso 2025, é isso. Mas não vai mais ser. Eles colocaram e aí ele vai, Pô, obviamente, ser porque aí indicado e ganhar o tudo, cara né? que participou da fotografia, o roteirista, fala, pô, chegou meu momento de ser premiado. Aí não, a Pois gente é. não vai ser Não, dessa gente, vez, o aqui filme é vai muito ser injusto. bom, vamos dar pros Eu outros. acho que não tem que ser assim, não. Eu acho que tem que concorrer em tudo mesmo. Porque você também acaba É colocando a assim, barra mais pra cima mesmo. isso, em Lógico que tudo eu sei que ainda estou que é aqui, direito, né, também. Não acredito que vá ganhar tudo, que vá concorrer também, mas vai né? ganhar quase Mas tudo, vai sim, ganhar grande provavelmente. parte, assim. E é isso, pô. Pô. Total. Joga a barra pra cima, eu acho que tem que ser assim mesmo. Ah, então que Ainda bom que eles mais. voltaram atrás, porque eu vi essa notícia, sei lá, semana passada, alguma coisa ou mais, e aí eu falei, pô, isso é palhaçada, né? Tipo, os caras fazendo um negócio desse é. Não, total, ridículo. Olha lá, o filme competirá, sim. Ah, então. As categorias do Prêmio Grande Otelo, 2 semanas atrás. É, então é isso. E falando em prêmio, Retratos Fantasmas, não sei, acho que não ganhou, né? Deve ter ganho, tipo, É, outras coisas, mas. Cannes tem uma categoria específica, né, para documentário, né? Ele Mas só ele estreou concorre. em Cannes. Então, ele só Ele estreou concorre. em special screening, né? Ele É, não concorreu a melhor. Acho que eles têm. Acho que ele poderia concorrer, mas ele foi mais para uma sessão especial mesmo. Ele tá. não estava concorrendo a nada. É, ele fala sobre a transformação da É, aqui cidade, pra mim diz que tá especificamente do. indicado ao Golden Eye. Eu acho que não poderia, não foi indicado ao tal de ao prêmio principal, né? Ao Palme Não, d'Or. ele foi especificamente nos special screenings. Fala sobre a transformação da cidade a partir dos cinemas mesmo, né? Ele vai partindo, na verdade, da casa dele, pro bairro, pros cinemas, a cidade, tudo mais. E ele conta como era viver nessa cidade, ir aos cinemas, e o que que essas coisas viraram hoje em dia e como cultura mesmo vai sendo jogada para baixo, assim. É. Eu acho, particularmente falando, eu sou uma pessoa que me importo muito com cinemas de rua, inclusive. Gosto muito. Tento ir sempre que eu posso. Se eu puder ir no cinema de rua, eu vou. Mas eu também acho que o Kleber Mendonça, novamente, ele vai falar sobre o ponto de vista dele. Ele não tenta esconder isso. Mas é um ponto de vista bem classe média. Assim, É. porque tudo vira farmácia e igreja. Farmácia e igreja. Existe um motivo em especial para as coisas virarem igreja, né? Tipo, não tem... Não é bem, Não é um tipo, vira segredo, né? igreja porque vira igreja, né? É. Tipo, olha a sacanagem, vira igreja. Tipo, existe um motivo para isso estar acontecendo. Eu acho também que só falar que um cinema deixou de ser cinema, sem apontar, tipo, falar assim, olha, o governo e tudo mais, também é um pouco, né? Um privilégiozinho, assim, de não falar nada. É. Eu gosto de Retratos Fantasmas. Inclusive, Ele é um olha filme pros que problemas que ele tem, né? Ele do não. ponto de vista do Isso, corpinho dele, assim, e tudo exatamente. bem. Eu acho que Ele a não. gente tem que falar sobre o que a gente Ele tem que não falar, o que a gente quer consegue, falar. ele não consegue Mas ele não trazer vai. problemas tipo, pô, como o cinema tá caro e o pessoal não consegue ir e o que pode estar É, levando, né, tipo, a falência desses porque, cinemas. por que que a pessoa. E, tipo, ele não Por que tenta que a pessoa refletir vai na sobre por que que a igreja e não no pessoa. cinema? Por que que a pessoa paga um dízimo, por exemplo, mas não paga um ingresso de cinema? Isso é uma coisa que ele É, podia tentar refletir. E como que a religião afeta a vida das pessoas? Ele tá falando basicamente como o cinema afeta a vida dele é,
né? E a partir daí, como que esse filme, Sim, como que a morte desses cinemas afeta também. E lógico, eu entendo a perda da cultura e tudo mais. E, pô, o cinema é uma coisa tão importante, tão gostosa, sim. que eu gostaria que tivesse mais referência. Eu gostaria que o governo investisse muito mais. Eu sei que o Kleber Mendonça fala muito sobre a restauração e a permanência dos cinemas de rua. É. E eu gosto disso tudo. Eu gosto disso tudo mesmo. Não acho que necessariamente Retratos Fantasmas seja. Ele discuta muito de maneira abrangente esses temas todos. Eu entendi a salada que ele fez. Eu acho que o clima do filme tá muito claro desde Sim. que ele fala: olha, a minha casa era assim, a Ele minha fala vida é bastante da assim, eu filmava infância dessa dele, forma. isso. E como que eu cresci nesses cinemas e como que hoje uma pessoa, por exemplo, até uma pessoa de classe média não teria essa oportunidade mesmo de Sim. estar em contato com isso porque Como, morreu, como ele entendeu? teve, né? Porque não tem mais. Então, Até quem tem é grana não preocupante. consegue ir onde ele foi, né? É preocupante, mas eu não sei se é necessariamente o melhor trabalho dele, É. mas é um bom Mas é isso, documentário. né? É o que você falou. Ele vai dizer do ponto dele, né? Não, ele não tenta arrumar a solução, ele só traz o Não, problema. Né? Não, não exatamente. vamos falar, a igreja não paga imposto e cinema paga, sabe? Tipo, não, não vamos, Ele não não vai vamos. por esse lado. É, porque não, É, não é isso, né? Mas de é, qualquer forma, ainda assim é gostoso, né? Tipo, eu eu gosto. acho Eu gosto de que. Retratos Porque Fantasmas. ele traz muita coisa que ele já tinha gravado, né? Tipo, muita Isso é coisa legal. do apartamento, né? Dele E aí contar a história da casa ali e tal. você vê que o som ao redor foi gravado tudo lá também, na É, casa dele, é sim, bem ele, legal. ele fala isso, né? Que aí ele tem as imagens e ele vai contando a história, né? Eu Uhum. acho que é. Pô, eu acho que A isso é bem construção de legal, né? espaço da casa dele é bem legal também. Sim, eu acho que é É, legal para saber um pouquinho mais e conhecer um pouquinho também de Recife, aí dele total. contar. E assim, de como as nossas capitais também às vezes são parecidas no Sim, modo como elas vão se é, desenvolvendo, e a evolução, e nem sempre a evolução é boa, entendeu? Tipo, isso é uma coisa legal, de você entender que, tipo, era um lugar que tinha uma identidade, que aconteciam tais coisas, e hoje é completamente planificado, entendeu? E, tipo, se afasta do centro, o dinheiro sai do centro e vai pra onde, entendeu? Vai pro bolso de quem? É bem legal de ver essas reflexões, é bem curioso. É, no fim, esses 4 filmes são os 4 filmes que o Kleber Mendonça Filho tem. Ele vem aí com Agente Secreto. Eu tô curioso pra assistir. Eu tô evitando saber qualquer coisa sobre, porque a graça é ir assistir, tipo, você já sabe qual é a do Kleber Mendonça, né? Então você vai assistir porque você gosta dele, ou você não vai assistir porque você já sabe o que ele tem a oferecer. É, o filme estreia agora em Cannes. Quando é Cannes, Gui? É no meio de maio agora, não é? No fim de maio? tá saindo agora, né? Esse episódio sai agora na terça, dia 13. Cannes começa dia 13 e vai até semana que vem. 13 a 24 de maio. Então Hum. fiquemos atentos, torçamos, né? Torçamos até para que 10 o minutinhos de filme seja palma? bem. 10 minutinhos? Isso, por aí, pelo menos, pelo menos. Pô, Que o filme seja bem recebido. e Se é. ganhasse, pô, seria legal, a gente só ganhou o Cannes uma vez, né? Pagador de promessas, é isso? É Acho que isso. só. Então, é bem curioso. Como a palma de ouro, né? Isso, eu digo a palma de ouro. Então, seria legal se a gente conseguisse mais um prêmio internacional, o reconhecimento, e o Brasil, né, o cinema brasileiro em voga. E vamos torçamos por Kleber Mendonça Filho, assim como a gente falou no passado, a gente torcia por Motel Destino também, e a gente foi assistir Motel Destino, a gente gravou o episódio, que é do Carinha Ainu, mas filme brasileiro, a gente sempre Sim. torce, né, para os filmes brasileiros terem uma boa repercussão. Então, Ano passado a gente essa... teve. O Ainda Estou Aqui concorreu em Cannes também, né? Não, concorreu em Veneza, eu acho. Ainda estou É aqui. Ele Veneza. não, É não que concorreu em aí Cannes. ganha como roteiro? Não tem um negócio assim? Algo Tem, assim, é. algo assim. De qualquer forma, a filmografia do Kleber Mendonça Filho tá fácil de assistir, então acho que tá tudo no Netflix. O Som ao Redor tá no Netflix. Aquários tá onde? Tudo no Netflix, do Globoplay, não? Telecine também. É. Telecine, Netflix, Aquários tá por lá, Retratos Fantasmas eu assisti no Netflix também, e Bacurau tá Globoplay, só no Globoplay. Então, é fácil de assistir, a maioria das pessoas
tem Aquarius esses Netflix streamings também, né? assim. Aquarius Netflix também, e Globoplay. Vale a pena. Kleber São Mendonça é dois um diretor streamings brasileiro. fáceis aí de... Isso. Kleber Mendonça é um diretor em voga, um bom diretor. Eu fico animado sempre que ele vai lançar um filme. Consagrado já, né? Sim. Ele tem 4 filmes e os 4 filmes são amplamente bem recebidos. Sim. Tô animado pra assistir. Eu gosto da filmografia dele. Não tem nenhum filme dele que eu assisti e não gostei. Até os filmes que eu... Até essas críticas que a gente faz é porque é só normal mesmo, gente. Isso é normal. Mas eu gosto dos 4 filmes dele. Tô animado. Tô torcendo pelo Agente Secreto. Pô, Você que já assistiu... Gui, qual é o seu favorito dele? Aquarius? Aquarius. Acho que a gente tá juntos alinhado nessa. aí, O que né? você ia dizer? Não, e o Wagner Moura, que é... Pô, eu gosto do que ele faz, sabe? Tipo, como ator, assim, eu Sim. acho que... De novo, né? Eu acho que ele traz um bom ator, como trouxe em Aquarius, né? Uhum. Em Aquarius a gente tem a Sônia Braga, e aí aqui a gente tem o Wagner Moura. Eu acho que ele E num trabalha escopo bem. maior, né? Provavelmente com mais dinheiro, provavelmente com mais atenção. Então, vamos ver no que... Isso pode se dar muito certo. Isso pode ser muito legal de acompanhar. E a gente tem aqui... Você falou que tá querendo saber pouco do filme, mas provavelmente um filme político, né? A gente vai pegar Brasil aí, ditadura, então... É verdade. Eu acho que... Pô, eu tô animado. 2 horas e Eu tô 40 animado, vou assistir. 2 horas e 40 de filme, a paulada, mas... Pô, Mas a gente vai sobreviver, pô, felizes. eu tô animado de verdade, assim, de... Pô, eu acho que o Wagner Moura, assim, ele manda bem demais. Sabe? Eu gosto do Wagner Moura também. Se tiver um bom papel, uma boa direção, acho que ele sobra. E, pô... sei lá, eu tô hypadão, mas Você só tá final apaixonado, do ano. é isso? Não, Guilherme tá só final apaixonado do pelo ano caralho. agora, né? Tipo, não, é que a gente fica pensando em quantas palminhas vai ter, quantos minutos de palma de pé, e aí isso. com esse medo, com essa ansiedade de... Eu tô pouquíssimo preocupado, eu acho que não vai ser bem recebido. E você que tá aí, escutando a gente, diz pra gente, se você já assistiu todos os filmes, ou se você viu um ou outro, qual é o seu preferido, qual que entra na sua lista, qual que você não tem tanto interesse em assistir, e entra na campanha, vamos torcer por Agente Secreto, vamos assistir ao filme quando ele lançar no cinema, assistam mais filmes nacionais, certo? Se você tem Netflix e você tem Globoplay, que são onde estão esses filmes, uma penca de filme nacional para você assistir. Existem streamings gratuitos com filmes nacionais. Tem bastante filme nacional no YouTube que já caiu em domínio público. Cara, vamos assistir mais filme nacional. O cachorro da minha rua começou a latir, então acho que tá na hora da gente finalizar por aqui, certo? É isso, pedir pra pessoa se inscrever, seguir aí, né? Exatamente. Acompanhar deixar uma avaliação, estrelinhas, mandar pros amigos, assistir os nossos cortes, deixar comentário. Tudo que é padrão aí, o que é pra se pedir, mas se não pede, esquece. A galera esquece. E a gente vem aí falando o resultado de Cannes pra dizer sobre esse e o que mais, né? O que mais veio, o que ganha, o que a vai gente vai começar, fazer um apanhadão de Cannes quando o pra seja aí festival colocando terminar. no watchlist lá no Letterboxd, nas plataformas. Porque vem Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, vem Festival do Rio, e aí você que tá aí acompanhando, você fala, esse aqui eu anotei, que eles falaram lá. Até o final do ano, você já vai guardando os nomezinhos aí pra quando vier, tá fresco na memória. É isso. Então, acompanhe a gente, e pra quem ficou até aqui, muito obrigado por assistir até o final e até a próxima. É isso, até a próxima.